pessoal, dando continuidade aqui ao método de Gauss, não estava aparecendo para vocês, pelo que a gente verificou, a programação tanto do Gauss 2 barras quanto 3 barras. Então peço que vocês deem uma olhada lá, ele está lá na plataforma, e abram o sistema com o Scilab, para aqueles que já instalaram o Scilab na sua máquina, né? Então agora consta para vocês os arquivos, inclusive já o de Gauss Seidel que a gente vai ver na sequência, ok? Então vamos dar continuidade. O foco importante então está associado à tensão calculada da iteração anterior, ou seja, o que a gente tem que olhar é exatamente esse ponto, né? O valor da próxima iteração é o da iteração anterior, com base no valor da iteração anterior eu calculo o novo, né? Aqui tem um relato, né, mostrando módulo, ângulo, ou seja, módulo e fase, já em graus, né, da tensão 2, com seu respectivo erro, tá certo? Que é o que está nos nossos slides. Módulo e ângulo da tensão 3, também no nosso respectivo slide, com o erro, né? E aí vamos agora então para o fluxo de potência com o método de Gauss, lá no Scilab. Repare o seguinte, eu não vou calcular agora aqui, vou deixar para que vocês façam, até para que vocês treinem, né? Como calcular as correntes do sistema e as potências e as perdas, tá? Isso está lá no arquivo, então, do Scilab, que vocês receberam como arquivo texto, né? De 2 barras. Então eu considero que a informação está ali e que vocês naturalmente vão conseguir pegar lá e traduzir para essa parte. Eu vou só mostrar agora nos métodos que vem subsequente aqui, sempre o cálculo da tensão, os cálculos das correntes e das potências, a metodologia está nesse arquivo então de 2 barras. Essa é uma forma de fazer você acessar o material e também fazer com que você faça a programação, tá? Então fazer com que o aluno se dedique um pouquinho, né? O restante está pronto, né? Então não tem muito mais o que fazer. Então se você não fizer isso, você vai acabar não interagindo, e não interagindo você perde a oportunidade de modificar e analisar o sistema de forma bastante ampla, que é o nosso objetivo da pós-graduação, ok? Então vamos lá para o software. Eu vou puxar aqui o Scilab então. Então aqui, ó, a gente estava na última iteração com o Scilab, agora eu vou buscar o nosso arquivo, então vai depender onde vocês salvaram aí, baixar da plataforma, né? Então repare que quando eu puxo aqui, ó, ele aparece esse ponto SC do SCI, né, do Scilab, aqui embaixo. Vocês também vão encontrar assim quando for buscar, então tem que procurar a pasta, no meu caso está aqui, né? Tá? Aqui as aulas de sistema elétrico de potência, ó. Repare que só quando ele já está com o formato do arquivo SCI que ele entende. Então basta aqui, é muito simples, ó. Você seleciona aqui, coloca todos os arquivos. Aí ele pega aqui, ó, eu passei para vocês como arquivo texto, né? Aí vocês podem abrir com o bloco de notas e tal, analisar, alterar, não tem problema nenhum, né? Então todos os arquivos. Eu vou buscar agora o Gauss de 3 barras, vou pedir para ele abrir para mim, tá? Então ele já abre direto aqui no SciNotes, ó. Já está com as informações, então é bem tranquilo de buscar, né? Então de novo, ó, clear, limpa a memória dos valores anteriores. O CLC apaga o que tem na tela. O J, ele define como a raiz quadrada de -1, né? Ou seja, para o nosso sistema. O valor de π, a tolerância aqui, ó, eu posso variar. Eu vou começar a tolerância, vocês podem alterar aí também para fazer a programação, ó, como sendo assim, ó. Eu vou primeiro trabalhar aqui, ó, 0.01, tá certo? E aí, ó, se a gente pegar o exercício, deixa eu só pegar aqui então no nosso anexo, tem toda a solução, tá? E agora vocês têm o arquivo também, né? O exercício ele pede o seguinte, só um momentinho, eu já falo ali. Ele fala o seguinte, ó, eu tenho que definir primeiramente, né, a matriz de admitância, tá? A gente tem que definir esse valor para poder calcular então as equações do fluxo de potência e as tensões, né? Então a minha matriz de admitância, a gente vai ver o seguinte, então eu vou fazer as definições do exercício. Então, definir o π, uma tolerância, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que aqui, ó, tá, não tem importância, está certinho aqui. Esses valores de tolerância aqui, a gente alterou, né? Então, a impedância Z12, o bexante 1,2, Z13, Z23 e o bexante 1,3 e 2,3.
Fazendo o inverso, né? Fazendo o inverso, então eu tenho todos os valores. E no YBus agora aqui, ó, deixa eu puxar aqui para ficar fácil para visualizar para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, o que é o meu YBus? Então, entre parênteses aqui, ó, repare que ele mostra para nós ali, ó, o Y11, que é a admitância própria da barra 1, é a soma. Eu já fiz dentro do colchete da matriz, ó, a matriz começa aqui e termina aqui. Então, ele vai ser 1, 2, 1, 3, bexante 1, 2 e 1, 3. Aí, com o valor negado, eu tenho o Y2 e 1, 3. Aí, como ele é simétrico, ó, é o mesmo valor, Y2, 1 é igual a 1, 2. Né? Então, quando a gente fez a definição aqui, deixa eu só voltar para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, o Y2, 1, deixa eu só ele atualizar, clicar ali. Agora ele atualizou, ó. O Y2, 1 é igual a 1, 2. O Y3, 2 é igual ao 2, 3. Por se tratar da mesma linha, né? Então, voltamos para a nossa matriz aqui. Eu vou subir para ele atualizar. Isso. Então, tá aqui, ó, a admitância própria entre as linhas, né? Já que os valores são os mesmos. Tá? 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2 e a matriz diagonal. Peguei os valores das potências, P2 e Q2, tá? Calculo os coeficientes, tá certo? Calculo os coeficientes, tá? B21, B23, B31, B32, tá? E ele vai mostrar a informação para mim. Faça a mesma lógica do K, deixa eu só clicar aqui para atualizar, do K igual a 1 e iteração de K, K menos 1. Repare que eu pego agora e deixo fixo a tensão da barra 1, ou seja, ele não é um vetor, é um valor fixo, né, o valor de E1, tá certo? O E2K, então é um vetor, então é o vetor da posição 1, né? Então, um ângulo 0 e o E3 também. O delta 2 e o delta 3. Aí o erro. E aí eu entro no loop de programação, tá? Ok, ele está aparecendo aqui para mim alguns valores em vermelho, só quero ver se ele não vai dar nenhum erro. Deixa eu só fechar esse aqui. Só um momento, fazer só um teste aqui. Só para ver se ele faz certinho. Não, a princípio ele está fazendo certinho, né? Vamos voltar lá. Achei que parecia cor diferente na letra, achei que tinha algum errinho ali que estava aparecendo, mas não é o caso. Então tá aqui o loop, ó. Então se o erro for maior que a tolerância, né? Tanto o 2 quanto o 3, então aqui se E comercial representa um E, né? Ou seja, as duas condições têm que ser satisfeitas, ele chega à conclusão, tá? Aí depois eu pego os valores de tensão, né, o valor absoluto de E2 e E3, e imprimo esses valores, tá? Da mesmo formato que eu mostrei da outra vez, né? Depois eu vou falar do Scilab nessa questão de while, for, né? Ou seja, as possibilidades que se tem, tá? Mas vamos fazer essa primeira análise aqui então. Então pegando o arquivo aí, ó, para aqueles que forem rodar, basicamente ele vai imprimir na tela, então, o valor de iteração, tensão 2, o ângulo, tensão 3, o ângulo e os erros, né? Vou fazer isso. Então, primeiro eu vou executar sem echo, ou seja, para ele pegar e mostrar as respostas direto, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, tá aqui, ó, que é o que eu tinha feito antes. Só vou puxar para que ele mostre aqui para vocês o console, que ele fica aqui no meio, ó. Então, tá aí. Ele, em 4 iterações, chegou aos valores das barras, ó. Deixa eu só puxar aqui o mouse para ele mostrar. Aqui, ó. Então tá aqui, ó, 0,943 com ângulo de menos 4. Né? O erro atendeu, ó. Tá vendo aqui, ó? Se ele chegou em 0,01, ele já aceitou. Tudo que vem depois ele ignora. 0,942 para tensão V3, né? E aí agora o detalhe é o seguinte, quem é o ângulo maior? Né? Então, ó, o ângulo maior é o delta 2, ó. Então vai ter uma pequena corrente indo de 2 para 3, porque o ângulo 2 é maior. Então, quando vocês calcularem, e aí agora eu vou deixar para vocês calcular, com base naquilo que vocês têm do arquivo do
do Gauss de 2 barras, que é o I12, o I21, é só acrescentar no programa, né? Eu quero que vocês façam isso por vocês mesmos, né? Vocês vão ver que existe uma pequena corrente. Então, voltando ao slide, só para entender o que representa isso, né? Então, vamos lá. Até expliquei, mas vamos tentar deixar o mais claro possível, que essa é a parte importante. Então, ó, eu vou voltar aqui os slides, mas que é em cima do desenho, né? Permitam isso aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó. A minha corrente está indo de 1 para 2, né? Está indo de 1 para 3, porque eu tenho um valor zero para um valor negativo. E aí quando eu consulto, então vamos voltar ali só para mostrar como a gente entende e analisa, né? Como é que a gente analisa o sistema, ó. Quando eu pego o delta 2, menos 4.02, e aqui menos 4.13, então esse valor de menos 4.13 é menor, por causa do sinal, né? O valor mais negativo ele é bem menor, né? Ou seja, aqui nesse caso é menor, porque a diferença é pequena, que é a tensão 2. Então, a corrente ele vai de 2 para 3, uma corrente pequena. Então, traduzindo isso lá para o desenho, né? Ou seja, para análise do fluxo de potência é assim, ó. Então, a corrente se estabeleceu nesse formato aqui, ó. Deixa eu só botar em outra cor, para ficar claro. Neste caso está assim, ó. Aqui, ó. De 2 para 3. Então, a maior parte da corrente vem pela linha de transmissão 2, pela linha de transmissão 1, e um pouquinho da energia da carga 3 vem pela linha de transmissão 3. Ou seja, apenas pelo ângulo, que é o valor principal das equações do fluxo de potência, define-se que o fluxo de potência vem da barra 2 para a barra 3, ou seja, vai passar pela subestação, da subestação ainda vem para a nova subestação, que é a barra 3, para alimentar a carga. Esse é o sentido do fluxo de potência do sistema que o método de Gauss nos mostrou, tá? Claro, poderia calcular por Gauss-Seidel ou por Newton-Raphson, a mesma ideia teria que chegar à mesma conclusão com os mesmos valores, né? Então é para isso que a gente faz o cálculo. Mas agora vamos ver um passo a passo, mais devagar, do método de Gauss que a gente está calculando lá no Scilab, tá? Então vamos lá. Vamos detalhar agora aquilo que está no Scilab. Então olha só. Basicamente o que foi feito. Então tudo que eu quiser observar, basta tirar aqui, executar com eco, né? E pegar os valores. Então olha só. Eu quero ver o valor da impedância. Então tiro ponto e vírgula, tá? Só para pegar os valores invertidos, perdão, aqui não precisa. Eu quero lá quando eu calcular aqui, ó. 1, 2, o 2, 3 e 1, 3. É claro que o 3, 1 é o mesmo valor, né? O Y-bus, né? Ele vai apresentar o valor para nós, ó, porque ele não tem um ponto e vírgula. Se eu colocar ponto e vírgula aqui, ó, quando eu executar com eco, ele não mostra o valor. Se eu tirar, por exemplo, ele vai mostrar o valor. Aí os valores da potência da carga não precisa, né? Deixa eu só atualizar para vocês verem. Opa, passou um pouquinho. As potências aqui na carga não precisa também, né? E aí os coeficientes, tá? Então olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui, ó, executar até o cursor com eco. Então a princípio é para ele vir até esse K aqui, ó. Até esse K igual a 1. Vou até tirar o ponto e vírgula aqui, ó, né? Vou salvar só para ele não travar. Se travar, pelo menos ficar com o último valor que a gente pediu. Na verdade, eu vou clicar até aqui para ele vir até essa linha aqui, ó. Tá? Deixa ele atualizar ali. Só sobe um pouquinho o zoom, por favor. Isso. Aí ele vai calcular aqui, ó. Então, eu quero que ele venha pelo menos até o K igual a 1. Né? Então, eu cliquei aqui, venho lá em executar com eco, para ele poder mostrar todos os valores, até o cursor, ó. É isso que a gente está fazendo. Ok? Cliquei. Ele deu lá a informação de que vai fazer o cálculo e vamos mostrar. Então eu vou puxar agora o console, que é o resultado, para a gente ver até onde ele foi. Então vamos lá. Ó. Pelo que eu estou vendo aqui, o iteração eu apaguei alguma coisa de letra. Mas vamos lá. O que importa está aqui, que era o que a gente precisava. Então olha só. Ele encontrou os valores de Y12,
tá aqui, y2, y23, y13 e a matriz. Ó. Então a matriz está sendo exibida aqui para mim, mostrando os valores calculados. Né? Então eu já consigo ver esses valores aí. Indo para frente. Os cálculos dos coeficientes. Então A2, A3, todos os Bs, que é aqueles que a gente tinha lá no slide. Tá certo? E K igual a 1. Aqui eu acho que eu devo ter apagado alguma letra e ele parou. Era para ele parar ali. Tá? Ele disse que não encontrou variável it. Né? Já vamos verificar o que ocorreu ali, mas é isso aqui. Tá certo? Então, basicamente, essa é a forma de fazer e pegar todos os valores. Então, fiz os cálculos do coeficiente. Qual que é a próxima etapa? Então, vamos lá. Vamos voltar agora para o editor. Porque eu botei aqui, eu cliquei no cursor, ó. Deixa eu só clicar para vocês atualizarem. Como eu cliquei no cursor até o it, ele veio até o it mesmo, ó. E aí ele reclamou, né? Então, teoricamente, eu teria que ter feito até assim, né? Clicar aqui, aí ele teria vindo, embora não tivesse mostrado o valor, teria calculado tudo certo. Agora, ó, a próxima etapa do cálculo, deixa eu clicar aqui para atualizar a imagem para vocês. Eu vou definir, então, as tensões de referência, os ângulos de referência e os erros, tá? Bom, feito isso, vamos clicar mais um pouquinho para baixo aqui, deixa eu clicar aqui para vocês. Olha só, eu entrei no loop. Então, eu defini K igual a K mais 1, né? Então, esse meu K agora, teoricamente, seria 2. Como eu vou pegar o valor da iteração e vou diminuir de 1, né? Eu vou ter a posição 2 do vetor, mas vou ter o E2, 1, né? Aquilo que a gente conversou. Então, o conjugado da tensão 2 anterior, e K menos 1. Então, isso aqui representa o E2, 0, que eu coloquei lá para vocês no slide. Depois, esse cara aqui, o valor E1 é fixo, e o E3 é o E3, 0, na primeira vez. Ele faz o cálculo do ângulo, que é o arco tangente, da parte imaginária sobre a parte real, multiplicado por 180 dividido por π. Ele faz o cálculo da tensão 3, na posição 2, sendo o E3, 1, né? A partir do E3, 0, do E1 fixo e do E2 da posição 1, que é o nosso E2, 0 na primeira vez. Né? Então, o nosso E3, 1 vai usar o E2, 0, o E1 e o E3, 0. Calculo o ângulo e o erro vai ser o valor absoluto, né? Do anterior, que é o E2, 0, com o valor atual que eu acabei de calcular. Se essa tolerância for ultrapassada, então, de fato, ele finaliza. O que nós vamos fazer agora, então, para testar? Vamos ver alguns elementos que mudam aqui. Então, olha só, eu vou ampliar bastante agora o nosso erro. Tá? Vocês estão vendo ali que eu estou botando, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos trabalhar com 5 casos após a vírgula de erro. Tá? Vou salvar, né? Vou salvar a informação. Está salvo. E vou mandar executar sem eco. Ó, executar sem eco. Tá? Só para mostrar os valores diretos. E vamos lá observar como é que ficou a resposta. Olha quantas iterações ele fez. Ele fez 22 iterações. Vamos memorizar, né, o valor da tensão aqui, ó, 0,927 com ângulo de menos 4,88 aproximadamente aqui. Tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Só o da tensão 2, 0,927 com ângulo de menos 4,87. Repare o seguinte, ó. Nas últimas iterações aqui, ó, desde a iteração 15, praticamente eu não evolui muito. Eu praticamente mantive os mesmos valores, né, do ângulo. E a mesma coisa, praticamente, ó, para a tensão, praticamente não mudou. Ó. Então veja que eu aumentar demais a tolerância, eu só estou perdendo tempo em cálculo. Claro que para um sistema de 3 barras aqui, ele praticamente não influencia. Né? Mas para um sistema lá de 1000 barras, de 500 barras, ou de 30 barras, ou de 40 barras, isso vai ter um custo computacional, que a gente chama um tempo de cálculo, bastante significativo. Então, essa tolerância ela tem que ser utilizada de alguma forma com um certo cuidado, com um certo rigor, para você não ter um exagero. Né? Porque o resultado ele muda muito pouco a partir de um determinado momento. Outro detalhe,
Eu vou alterar agora o valor de π, que vocês vão observar, e o motivo pelo qual eu pedi para a gente memorizar a informação, esse valor influencia no ângulo, claro, você sabe, né? Mas repare que ele muda significativamente, e ele mudando de certa forma, isso atrapalha a análise, né? Porque a gente sabe que a variável principal no fluxo de potência é o ângulo, e o ângulo que define o sentido do fluxo e o quanto que eu estou fazendo o transporte de energia pela linha, seja ela transmissão ou distribuição, esse valor é importante. Tá? Então vamos fazer um teste agora com a alteração do valor de π. Né? Então vamos entrar no SciNotes. Perdão, só antes vamos memorizar o valor aqui, eu tenho que memorizar também. 0,927 com ângulo de menos 4,88. Tá? 0,927 com ângulo de menos 4,88. Só um momento. Ok, então vamos lá agora. Então vamos vir para o bloco de notas aqui da nossa programação. Vamos alterar o valor de π. Eu vou usar como 3.14. Né? Então, teoricamente, é só esse 14,1. Ó. Teoricamente, a mudança é pouco significativa. Eu tinha antes 22 iterações, é isso? Vamos só lembrar. 22 iterações. Tá? Salvo. E rodo sem eco. Né? Só para pegar os valores. Ok, vamos ver os valores dos resultados. Olha só. O meu módulo da tensão não mudou. O módulo do ângulo não mudou. Por quê? Que quando eu mudo o π aqui, ó, né? Quando eu mudo o π, e agora nós vamos ver a experiência que ele vai mudar. Quando eu mudei o π para 3.14, que era 3.1415.927, né? Ele praticamente não alterou o valor, né? Não pegou um valor significativo, tá certo? Porque era 141, por exemplo, né? Muito pouquinho. Mas agora aqui, ó, eu vou alterar para 3.1, né? Vamos fazer essa alteração então. Opa, agora aparentemente a gente está mexendo num valor significativo, 3.1. Vamos ver o que vai acontecer. Executar, arquivo sem eco. Isso. Então, pega os valores. Ó, menos 4,94. Né? O ângulo. Opa, mas o ângulo é a variável principal? Claro, a gente mexeu na constante, tá? Aqui a diferença é pequena, o nosso sistema é pequeno, é 3 barras, né? Mas num sistema maior, isso tem um impacto bem significativo, tá? Então esses valores eles têm que ser tomados com cuidado. Então vamos fazer essa dimensão. O que eu quero me referenciar nesse ponto aqui, ó? 3.1415.927. Qual é o nosso erro? Então é 0,001. Então até aqui, ó, eu tenho que considerar, ou seja, até a terceira casa, se eu estou utilizando como os valores constantes, eu tenho que trabalhar com a precisão em cima da terceira casa. Tudo que tiver a partir da quarta casa, eu posso ignorar. Então se eu trabalhar com 3.1415 ou trabalhar com 3.1415.927, não muda muito, né? Porque até o 3.141, né, que na verdade seria 3.14.2, tá, arredondando pelo método de arredondamento, é significativo. A partir disso, pouco muda, né? A mesma coisa vai valer para a impedância, que aí a gente vai converter para as admitâncias, para o nosso Y-bus, né, para os cálculos dos coeficientes e aí, claro, para os módulos de tensão e ângulo. O que é convencional? O módulo da tensão 3 casas no máximo e o ângulo no máximo 2 casas após a vírgula, né? Essa é a análise do sistema.
Bom, e agora a pergunta que vocês devem estar se fazendo, e é o principal motivo pela gente fazer essa aula e fazer o fluxo de potência é o seguinte. Tá, Carlos, legal, você resolveu o exercício. Fez a programação no Scilab, disponibilizou, mas você está sempre falando em planejamento da operação, planejamento da expansão. Né? Então, este conceito que é o importante agora, que é o principal da matéria para a gente poder trabalhar com vocês. Ou seja, o que eu faço agora? Então, com o fluxo de potência e o modelo estabelecido, ó, olha como é fácil fazer o planejamento. Né? Então, vamos voltar lá para o software com a seguinte situação. Ó. Só vou arrumar aqui agora o pi, tá? Voltar lá para o 3.14.15.927, vou exagerar um pouquinho. Né? Vou trabalhar com 001, tá? Que é o que a gente está trabalhando. E agora é o seguinte, ó, onde que eu vou ter diferenças no planejamento? Vamos supor que a carga da minha barra 3, né, aumente de 0,6 para 0,8 e 0,4 para 0,5. Então, esse valor agora eu já consigo fazer o estudo do planejamento, ou seja, o que acontece. O que é um planejamento da expansão? Peço foco em mim, então, aqui. Por exemplo. Então, o planejamento da expansão é justamente isso. Eu vou ver assim, o quanto que a minha carga vai crescer nos próximos anos. Eu vou estimar isso com base em dados da economia, com base em dados do meu histórico de crescimento do setor elétrico, com base em N variáveis que a concessionária, né, ou o setor de planejamento considera importante. Então, aqui eu estou simulando o quê? O fluxo de potência é uma ferramenta para, com base nesses índices, nesses valores históricos, que cada concessionária, né, ou cada empresa tem os seus valores, e vai alterar para ver o que acontece. Então eu considerei um aumento de carga, né, teoricamente aqui significativo. Então vamos lá. Então vamos supor que eu tivesse que esse aumento vai se dar em 3 anos, né, ou 5 anos. Vamos considerar aí com um médio prazo, tá? De 5 a 10 anos, um médio prazo, no planejamento da expansão. Opa, como é que vai ficar os módulos de tensão e ângulo desse meu sistema? Né? E aí, com base nesse resultado, eu posso pensar nas alternativas. O que fazer e o que propor para solucionar o problema. Né? Então, vamos lá. Eu vou salvar aqui e vou rodar. Tá? Eu vou agora rodar sem eco para apenas mostrar o resultado. Então, vamos pegar os valores. Aí está, ó. 0,916 com ângulo de menos 5. Opa! Se eu tivesse num sistema de distribuição, ainda estaria dentro, né? No sistema de transmissão, eu teria que estar com pelo menos 0,95. Então, eu tenho que ter um reforço, ou de reativo, né? Ou ainda vou ter que gerar mais energia. Então, isso não está me garantindo o sistema. Vamos aumentar agora ainda mais a carga 3, né? Repare que a nossa tensão 3 ainda está dentro do 0,9 aqui, né? Mas fora do 0,95. Vou aumentar ainda mais a carga para ver o que acontece. Que esse é o motivo do estudo do planejamento. Então eu venho aqui e vou aumentar a carga. Tá? Então agora eu vou botar para 0,95. E 0,7. Opa. Né? E ainda vou considerar que nesse caso agora já posso considerar um aumento da carga P2. Lá para 0,5 e 0,4. Salvo então e executo. Então tá lá, ó. Opa, 0,8, né? 0,88. Em nenhum sistema mais, agora em PU, né, é admitido esse valor. Então eu não posso mais ter esses valores como sendo considerados. E aí o que eu vou fazer? Repare o seguinte, agora como eu estou fazendo o planejamento da expansão, eu tenho que pensar em mais geração. Então eu posso aumentar a geração para ver se isso melhora. Né? Eu tenho que pensar na possibilidade de mudança de cabos. Né? Ou seja, trocar a estrutura da linha, né? Ou seja, aumentar a possibilidade de transporte de corrente na linha. Ou seja, reduzir as impedâncias para que isso melhore. Então, no planejamento da expansão ou da operação, né, eu vou fazer essas análises.
Vou ver assim, está crescendo carga, preciso transportar mais corrente. Obviamente, ou eu vou investir na geração, ou eu vou investir na redução das perdas do meu sistema, né? Mudando, por exemplo, os cabos, tá? Ou ainda, né, com reforço de reativos nas barras das cargas, né, para aumentar o nível de tensão, com banco automático lá de capacitores, por exemplo, possibilitando transportar mais potência ativa para o sistema. Né? E essas análises eu vou rodando e vou simulando os casos, e vou gerando os meus relatórios, dizendo, opa, estou com um estudo completo do planejamento da expansão para um horizonte de 10 anos, baseado na modelagem do sistema, que aqui nesse caso a gente está utilizando o método de Gauss. Né? Então, por exemplo, nesse caso, vamos fazer uma análise alterando os valores de geração. Né? Já que aumentou a carga, vai aumentar os valores de geração. Vamos supor que ainda tem disponível isso. Tá? Então, considerando um planejamento da operação, eu digo assim, opa, mas ainda posso gerar mais energia naquele gerador para suprir o meu sistema. Então, vamos aumentar. Tá? Bom, o que acontece? Né? O que acontece nesse caso? Como eu vou estar aumentando a minha geração, implica como se eu tivesse menos carga. Né? Como eu só tenho um gerador no sistema e ele é o de referência aqui, eu não consigo mexer na geração direto. Tá? No exercício depois do Gauss Seidel a gente vai fazer essa simulação, mas vamos lá. Deixa eu só pegar os valores iniciais. Então, aumentar a geração nesse primeiro momento para poder simular aqui, eu vou considerar como se eu tivesse menos carga. Então, o meu P2, que era 0,4, agora vai passar a ser 0,3. Né? Vamos simular o inverso. E o Q2, que era 0,3, vai passar a ser 0,2. Tá? O P3, que era 0,6, eu vou botar como se fosse 0,4, para poder simular essa condição. Né? E o Q3, que era 0,4, vou botar 0,2, por exemplo. Tá? Então, como eu não consigo mexer no gerador, porque ele é a minha barra de referência nesse exercício, né? Vamos diminuir a carga para ver o que acontece. Seria o efeito inverso. Então, vamos executar arquivo sem eco aqui para ver os módulos de tensão. Regime estático ou permanente. Então, tá lá. Ó. Agora, as minhas tensões, ó, elas atingem os patamares esperados pelo meu sistema de transmissão, 0,96, ou seja, maior que 0,95 PU, né? Em módulo e ângulo, tá certo? Ó. Então atende. E aí agora eu poderia fazer o estudo ponto a ponto, ou seja, para um acréscimo da carga de 10%, de 15%, de 20%, de 30%, mexe na impedância, né, para ver o que acontece. Então vamos supor que agora, para finalizar mais uma vez essa simulação, ó, então eu simulei que aumentei a geração, ou que no caso eu simulei pela diminuição da carga aqui. E vou agora mexer nos parâmetros de linha. Ó. Então vou mexer nos parâmetros de linha aqui. A minha impedância, ó, entre a linha 3 e a 1, eu vou reduzir ela, ó, a impedância. Né? Então tá aqui. Tá? Então repare que eu reduzindo esse parâmetro, né? Eu mudo as condições do meu sistema, ou seja, eu vou ter menos perdas. Obviamente eu vou estar mexendo de alguma forma no meu sistema. Tá? A impedância de 1 para 2 continua a mesma, de 1 para 3 diminuiu, e eu vou diminuir ainda a impedância de 2 para 3. Tá? Eu vou passar aqui para 001 para 005, reduzir na metade aqui, e aqui para 0,5, ó. Certo? Reduzir na metade. Então, olha só, como se eu tivesse investido num cabo com maior possibilidade de transporte de energia, né? Então, vamos lá, vamos executar. Vamos ver os valores. Aí está, ó, eu já estou com quase 0,97 na tensão da barra 2 e 0,97 na barra 3. Ou seja, de fato eu consigo transportar mais energia mexendo nos parâmetros da linha, ou seja, no nosso cabo lá. Claro, teria que mexer tanto na impedância quanto na reatância. Mas para a agilidade da aula aqui, né, dado o nosso tempo, eu só mexi na impedância para mostrar que isso altera os resultados. Esse foi o foco de mostrar esse valor. E essa é a tarefa do planejador, é verificar as mudanças dos parâmetros
verificar as mudanças das cargas, planejar o horizonte de análise, né, ver o comportamento do sistema. Tá? Repare que como eu mexi também aqui, ó, isso aqui é importante mostrar, como eu diminuí mais a impedância da linha 2, 3, então o nosso ângulo aqui, ó, a diferença angular ficou bem pequena, ó, praticamente de 0,1 grau, ó, 45 para 0,6, né, menos 2,6, menos 2,45, né, então 1,15 aí de diferença. Então eu consegui fazer, tá, eu vou voltar para a figurinha lá, ó, isso aqui é um ponto importante no planejamento, só um pouquinho. À medida que eu mexo no parâmetro desse cabo aqui, ó, né, à medida que eu mexo no parâmetro desse cabo, eu consigo fazer fluir mais corrente aqui. Então é como se eu estivesse aliviando, por exemplo, ó, o transporte de energia nessa linha. Então eu consigo fazer, né, se aqui tem pouca carga, eu consigo fazer com que o fluxo vá mais nesse ponto. Outras coisas, outros elementos para se fazer e trabalhar nisso. Eu posso utilizar um transformador defasador, né, um dispositivo FACT para garantir que o fluxo vá no sentido desejado. Então existem outros elementos de controle. Né? Não é o foco da nossa matéria, mas é importante saber que tem. Então, por exemplo, se eu usar um transformador defasador na minha subestação 2, eu consigo, como se eu tivesse um registro controlando, ou seja, eu vou estar mexendo no ângulo, né? Eu mexendo no ângulo, eu estou controlando o fluxo de potência, forçando, por exemplo, o fluxo vir mais da linha da barra 2 para a barra 3, através da linha 3, do que da linha 1 para a linha 2, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, ó. André Luiz, professor, então André Luiz, bom dia, né? Se tivéssemos um banco de regulador ou uma subestação elevadora entre barras, né? Como se analisaria essa situação, tá? Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó, vê se eu entendi a pergunta, André. Você está colocando assim, ó, dentro da subestação eu tenho um elemento regulador. Para o sistema elétrico de potência eu vou ter que modelar o transformador aqui interno, né? Seja ele em qual elemento, se é numa barra de carga ou numa barra de geração, tá? Então essa condição eu vou ter que trabalhar com o parâmetro A, ou seja, lá na minha transferência de potência, né, eu vou ter que trabalhar com o meu elemento A, que é a minha relação de transformação. Tá? Então essa seria a forma de fazer, né, que é justamente a ideia de ter o transformador. Então a relação da minha tensão que eu tenho aqui, ó, tá, ele passa por uma relação de transformação. A gente não entrou no mérito aqui nessa disciplina, né, mas colocando aqui, ó, deixa eu tentar desenhar qual que é a ideia. Então teria aqui um transformador, né? Esse ponto que está aqui, me permita, eu vou apagar aqui essa parte aqui para mostrar o que ele perguntou. Ó. Vou voltar aqui com a linha e vou. Então nesse ponto que está em verde aqui, ó, é que de fato eu tinha que fazer a relação. Então eu tenho uma relação de transformação. Vou pegar aqui. N1 do lado esquerdo aqui para mim, né? Para N2 aqui. Tá? Bom, aí dependendo de como que vai ficar essa relação N1, N2, esse ponto verde aqui, né? Que é o que eu tenho que considerar aqui, ó, André. Então é aqui que eu tenho que olhar. Então atenção que eu vou olhar esse ponto aqui, ó. Tá? Então o que eu estou pintando de bolinha aqui, ó, é o ponto que aparece na barra. E é assim que eu tenho que considerar. E aí, claro que o ângulo de defasagem do transformador interfere nessa transporte aqui. Né? A gente não entrou nesse mérito porque, de fato, complicaria ainda mais os cálculos. E o objetivo aqui é mostrar isso para vocês. E numa ferramenta comercial você consegue colocar direto os valores. Tá? Então eu considero aí a questão resolvida, mas é uma relação de transformação. Né? A minha relação A, que eu teria, vai ser uma relação de transformação. A relação entre as espiras do transformador, considerando o ideal aqui, tá? Então, por exemplo, seria essa a ideia. Ok? Então, pessoal, esse aí foi o método de Gauss. Nós vamos estar iniciando agora o método de Gauss-Seidel. Né? O método de Gauss-Seidel, diferente do método de Gauss, ele basicamente é um melhoramento do método de Gauss em termos da utilização dos valores da tensão.
Então, o que diz o método de Gauss-Seidel? O método de Gauss-Seidel diz o seguinte, ó, eu vou pegar os coeficientes, continuo calculando ele, os nossos B's, o nosso A, porém, ele tem um elemento diferente aqui, ó. Só pegar aqui. Então, olha só. Esse VK, né, VJK, ele está associado a essa tensão que eu vou estar calculando aqui, ó. Né, a gente vai ver na sequência. E esse elemento que eu tinha do Gauss anterior, né, é a tensão que eu já tinha calculado anteriormente. Ou seja, eu já vou poder acelerar o sistema, ó, através dessa inclusão aqui. Então vamos como eu estava falando antes, ó, vamos entender aqui, aproveitar o método de Gauss. Então olha só, o cálculo do meu E2, tá certo? Nesse ponto aqui, ó, eu vou nova tensão 2. Então eu estou pegando o valor anterior e estou pegando o E3 anterior, beleza. Quando eu for calcular agora o E3, 2, repare que eu já tenho esse cara aqui, ó. Eu já tenho esse cara aqui, o E2, 2. E repare que no método de Gauss eu estou utilizando o E2, 1 aqui, ó. Então por que eu não posso pegar esse valor aqui, né, que é o que está propondo o método de Gauss, Seidel, né, e substituir aqui, ó. Essa é a proposta. Deixa eu só melhorar a posição de substituição aqui, que não deu certo. Essa é a proposta de Gauss-Seidel. Já utilizo o valor na posição E2,1. Ó. Em vez de usar E2,1, uso E2,2. Quando o sistema fizer o loop novamente, eu pego esse E3,2 para o cálculo de E2,3 e substituo lá. Ó. Então, depois que fizer o loop, né, eu pego este valor aqui. Eu vou agora botar em outra cor, só um momento. Pego este valor aqui. O sistema vai voltar. Em vez de usar de novo o E32, né, que eu usaria, eu já posso colocar aqui, ó. Posso calcular aqui. Então eu fico fazendo esse melhoramento. Quanto mais barras tiver, maior vai ser a aceleração. E menor vai ser o número de iterações. Tá? Então esse é o método de Gauss-Seidel. Tem mais uma pergunta aqui? Então eu vou parar um pouquinho aqui só para deixar aqui no slide que a gente está trabalhando e vamos para a pergunta. Pablo Mota. Então, Pablo, bom dia. Pergunta é a seguinte: supondo que a barra 2 seja uma subestação com 4 alimentadores e em um desses alimentadores eu tenho uma mini geração para analisar o fluxo, esse fluxo de potência. Eu preciso considerar a barra de média tensão da SCC como mais de uma barra do sistema? Então repare aqui, ó, Pablo. Quando você... Deixa eu só voltar aqui no desenho para tentar explicar, ver se eu entendi certinho a ideia aqui. Eu vou apagar aqui. Ele diz o seguinte, então, ó, supondo que a barra 2 seja uma subestação com 4 alimentadores. Então, pelo que eu entendi, é isso aqui, né? Então, dessa barra aqui, ó, essa carga concentrada, então, Pablo, você está chamando assim, eu tenho um alimentador 1, eu tenho, digamos lá, um alimentador 2, tenho um alimentador 3 e um alimentador 4, tá certo? Que é esse laranja aqui, ó. São esses 4 alimentadores saindo da subestação. Então, repare que é o seguinte, ó, quando eu faço o planejamento do sistema de distribuição, a gente acaba não misturando isso aqui. Então, eu concentro toda a carga. Né? O sistema de transmissão, eu vou fazer a diferença entre a geração, que eu estou chamando de G, com relação à carga, que é a gerada e demandada. Então, essa seta aqui, ó, que aparece aqui, ó, né, representa toda essa relação. Ou seja, eu quero fazer para o sistema de distribuição. Então, eu faço o sistema de distribuição, planejamento do sistema de distribuição e transporto essa informação aqui, ó, para a carga. Tá? Porque se for fazer todo o sistema, por ele ser radial aqui, ó, ele se torna um modelo muito, muito complexo. E aumentando muito, então imagine um sistema lá com 30, 40 barras, mais a distribuição. Então acaba perdendo um pouco, vamos dizer assim,
estraga a facilidade de análise do sistema, né? Mas se você tivesse uma geração, vamos ver só qual que é o alimentador dele ali. Um desses alimentadores com uma mini geração, novamente o conceito. Então vamos supor que a mini geração seja aqui, está injetando potência nesse alimentador. Então se esse cara aqui está gerando energia, aí novamente você vai remeter para a subestação. Ó. Então se o somatório de todas as correntes que sai aqui é maior do que essa mini geração, mesmo no teu sistema de distribuição, essa flecha concentrada que representa a carga para o sistema de transmissão continua sendo uma carga, né? Então seria nesse formato que você vai estar fazendo a análise do fluxo de potência. Então o fluxo de potência, sistema de transmissão, ele elimina um pouquinho o sistema de distribuição, tá certo, Pablo? Ele elimina isso. Então ele traz isso de forma concentrada. Assim como se você for observar, quando a gente bota aqui no sistema, ó, o sistema de geração, então imagine, isso aqui é a usina de Itaipu. Oh, mas tem muito mais do que um gerador. Então, para o cálculo do fluxo de potência, eu estou agrupando todos os geradores do sistema. Da mesma forma que eu estou agrupando todas as cargas, ou seja, todos os alimentadores que eu tiver aqui. Tá certo? Então, essa é essa relação. Né? E quando você chama aqui de média tensão, estou imaginando que seja, sei lá, 34,5 kV, 23 ou 13,8, né? Algo assim, 69, né? Então você está concentrando aqui todo em cima, por exemplo, lá do sistema de 230. Então é isso que a gente considera. Então essa energia, teoricamente, ela não vai sair dessa subestação para o sistema. Então eu não preciso me preocupar. Claro que de forma dinâmica há um balanço de energia que você não vai saber, não vai conseguir determinar. Mas o que você tem que fazer então é a medição da geração do cliente, né? Então considerando um sistema Smart Grid, né? Com a medição do que está na subestação e fazer essa contabilidade e gerar os créditos, né? É isso que tem que ser feito nessa condição. E no estudo de planejamento você vai dizer o seguinte, oh, mas se eu estou gerando mais aqui, essa subestação que era só carga agora não é mais só carga, então ela passa a ser uma subestação de geração, já que essa geração está suprindo toda a distribuição, tá certo? Então, a princípio, considero respondida a pergunta ali. Então, esse é o modelo para o sistema de transmissão. Então, como eu estava falando, o método de Gauss-Seidel, ele tenta acelerar já aplicando o valor na própria iteração, essa condição. O problema é o seguinte, a gente vai acrescentar agora uma nova variável ao sistema, que é quando a existência de mais de uma geração. Né? Quando eu tenho a existência de mais uma geração, eu tenho que ter um tratamento especial para o meu sistema. Eu vou mostrar para vocês então no próximo bloco que quando eu tenho um gerador, né, o gerador ele passa a ser classificado, como a gente viu na última aula, como sendo uma barra PV. O que é uma barra PV, né, do tipo PV, perdão? É uma barra que eu consigo controlar a potência gerada, né, e controlar a tensão gerada. Como é que eu controlo a potência gerada? A partir da vazão, né, se eu, por exemplo, uma hidrelétrica, a partir da vazão de água na minha turbina, tá? E a tensão, através da corrente de campo do gerador, né? Então, o módulo da tensão, normalmente, é através da corrente de campo e através do torque, né, ou seja, da minha vazão, eu consigo controlar a minha potência gerada. Eu tenho que garantir isso, tá? E essa garantia que a usina dá, ela tem que fornecer, né, de fato, é modelada no sistema de potência. E para isso, então, no método de Gauss e Gauss-Seidel, quando eu tenho uma barra do tipo PV, eu tenho que considerar o controle da tensão nesses cálculos aí. Ou seja, a tensão fica fixa nas barras de geração. Quando eu digo a tensão, é apenas o módulo. Então, estamos encerrando esse bloco. Vamos estar dando continuidade ao método de Gauss-Seidel, considerando o valor fixo de tensão, que é o que a gente acabou de falar.